Muito bem, que bom que você está aqui. Vamos juntos tentar entender como a gente pode, o que a gente pode fazer, na verdade, para controlar o estresse, para controlar a ansiedade, que tem trazido sofrimento não só aos adultos, aos mais velhos, mas às crianças também. Por isso que o programa de hoje está muito especial, presta atenção. Você já parou para pensar que a maioria dos mecanismos corporais é controlado por meios químicos e físicos automáticos, ou seja, aqueles que a gente não controla muito? Bom, respirar, por exemplo, é um trabalho involuntário que a gente faz sem pensar. Mas apesar de ser automático, tem como característica o respirar uma forma de controle voluntário. A gente consegue controlar algumas funções do nosso corpo através da respiração. Olha, observe aí como é que seu corpo reage, por exemplo, a notícias boas, notícias ruins. Você vai perceber que cada sensação acelera o coração, aumenta a respiração e você pode entender que a forma que você respira reflete o seu estado interno. Olha que interessante, gente. Com a pandemia, nós percebemos que o nosso corpo reagiu aos nossos sentimentos de impotência diante dos acontecimentos. E por isso a gente percebeu a importância de falar sobre esse assunto e para isso a gente convidou aqui a enfermeira Flávia Almeida para fazer parte do programa de hoje, nos ajudando, nos dando dicas práticas de como podemos aliviar pelo menos os sintomas desses momentos difíceis que a gente tem passado por aqui, não é? Bom, mas você também pode participar aqui do programa. Minha conversa com a Flávia começa agora. Então corre e manda aquela sua pergunta pra gente através do WhatsApp. Ó, o número é 12 98266 0004. Tá vendo esse códigozinho aqui também no cantinho da tela? Você aponta a câmera do celular para ele, é o QR Code, e você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp para poder mandar então a sua dúvida. O que está aí no seu coração, de repente, pode também ajudar outras pessoas a viverem melhor. Flávia Almeida, bem-vinda ao Vida e Saúde. Tudo bem, querida? Tudo bem, Teru, e você, como vai? Tudo certo? Tudo bem aqui também, prazer enorme estar falando com você e de um assunto tão importante, tão necessário, né? Eu tenho um dado interessante aqui que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. A gente sabe que a pandemia afetou a saúde mental de muita gente também, agravando, né, essa situação. Agora, com todas as adaptações que a gente precisou fazer, crianças saindo da escola, ficando em casa, mexeu com o nosso trabalho, muita gente perdeu o emprego, isso tudo, de alguma forma, de repente, intensificou o transtorno de ansiedade e acabou afetando ou impactando na nossa respiração, Flávia? Com certeza. Eu achei muito interessante essa introdução que você deu, quando você diz assim que a respiração, ela reflete aquilo que a gente está sentindo. E é real, né? Quando a gente está triste, a gente respira diferente. Quando a gente está alegre, também a gente respira diferente. A gente dá suspiros de alegria, suspiros de preocupação. Então, de fato, o estado de espírito muda a respiração. Agora, é importante perguntar o seguinte: será que o contrário, a respiração, pode mudar o seu estado de espírito? Será que se você também corrigir a respiração, de repente você reorganiza o seu estado de espírito? A psicologia na linha de cognição, de cognitivo comportamental diz que sim, né? Quando a gente também muda um comportamento, isso vai refletir no pensamento e aí vai fazer com que você realmente modifique algumas questões aí no seu estado de espírito. Com certeza. Agora, se a gente parar para pensar, Flávia, em qual é a principal função da respiração, eu já penso logo que é botar o ar aqui para dentro, mas fala um pouquinho mais para a gente dessa anatomia, o que está acontecendo, fisiologia, na verdade, o que está acontecendo com esse ar que entra? Sim, é isso mesmo. Na verdade, em grosso modo, a respiração é o que nos mantém vivos, né? Ela nos acompanha desde que nascemos até o último momento da vida. Então, a respiração, a grosso modo, é isso que ela faz, ela mantém a vida. Agora, ela é importantíssima e fundamental, ela faz parte do nosso sistema nervoso autônomo, ninguém pensa para respirar, diferente de mexer com as mãos, ou mexer com a cabeça, ou qualquer outra coisa. Então, eu não fico pensando, respira, respira, respira. É uma função realmente autônoma, né? Mas ela acontece com alguns auxílios. Então, ela tem o nariz como
um órgão ali que auxilia nesse processo, fazendo com que esse ar que você respira, ele fique umidificado, ele fique aquecido, ele seja também filtrado. Por isso que é tão importante a gente ter os pelinhos dentro do nariz, eles têm uma função, né? O ar que a gente respira pelo nariz, ele então passa por todo esse processo de filtragem, aquecimento e umidificação. Depois disso, ele vai para os pulmões, oxigena o sangue para que esse oxigênio seja levado para toda a célula. E aí, quando eu falo toda a célula, eu digo desde o fio do cabelo até a unha, né? O sangue vai conduzir esse oxigênio para toda parte do nosso organismo para que a vida se mantenha. Flávia, eu já ouvi dizer que se a gente não respira corretamente, esse fio de cabelo, ou na verdade a pessoa falou sobre os capilares, né, os vasinhos mais pequenininhos que a gente tem no nosso corpo, eles acabam sofrendo prejuízo. E aí eu já fiquei pensando, então existe uma forma correta de respirar, e respiração a gente entende por puxar o ar e também expirar aquele ar depois. Sim, e assim, com a correria do dia a dia, as pessoas tendem a não respirar corretamente, porque a gente faz respirações superficiais. O fato da gente não pensar para respirar faz com que a gente constantemente só respire superficialmente. Isso faz com que os nossos alvéolos, que são tão importantes para contribuir nessa troca gasosa, eles não enxuguem completamente, eles expandem, aí fica sempre naquela respiraçãozinha que não usa todos os órgãos para que ele tenha uma expansão adequada, tenha uma absorção efetiva de todo o oxigênio que ele pode absorver, né? A respiração correta, a respiração, na verdade, que deve ser praticada diariamente, são respirações mais profundas, respirações realmente pensadas. Aquela respiração que não necessariamente você inspira pelo nariz e solta pela boca. Eu falo de uma respiração que eu inspiro pelo nariz e solto pela boca quando eu estou falando de uma técnica para ansiedade. Okay. Agora, a respiração do dia a dia, para manter a oxigenação, eu respiro pelo nariz e solto pelo nariz mesmo, ó. Todo mundo fazendo junto, gente. Isso. Vamos fazer exercício de respiração nessa tarde. Então, eu tenho que, logo ao despertar, eu costumo dizer, especialmente se você mora num lugar que tem uma boa qualidade do ar, né? Se você tem essa possibilidade de ter uma plantinha, de morar perto de algum lugar com mais plantas, aí mais ainda você deve usufruir desse benefício de respirar fundo logo ao despertar, para você promover essa troca gasosa, permitir que o seu organismo ele tenha esse oxigênio mais efetivo no corpo, né? Tá. Agora, se tem o jeito certo, também tem o jeito errado. O que é que leva uma pessoa a ter uma má respiração? Respiração bucal, por exemplo, seria uma escolha menos interessante em questão de saúde? Sim, tem muitas coisas que fazem com que a respiração ela fique prejudicada. Uma delas, por exemplo, são pessoas que têm desvio de septo. Às vezes é um detalhe anatômico que o septo, ao invés de ser retinho aqui, ele sofre um desvio. E aí o ar, ele demora um pouco para puxar, a pessoa diz que tem aquela dificuldade para respirar porque tem desvio de septo. Então é uma questão anatômica que sim traz uma certa dificuldade para respirar. Outro exemplo seria aquela fenda palatina. Se você tem alguma fenda, você também vai ter uma certa dificuldade nesse processo da respiração, vai precisar de um treino extra, de um acompanhamento profissional extra. Se você tem também a famosa carne esponjosa, já ouviu falar, Teru? Já ouvi falar. Carne esponjosa é diferente de amígdala grande. A carne esponjosa é no nariz, né? Diferente. A carne esponjosa são os cornetos que estão inchados. É uma estruturinha que tem aqui no nariz que ela é importante, ela precisa existir, mas em algumas pessoas ela fica mais edemaciada, ela fica mais inchada. Quando isso acontece, especialmente em crianças, provoca muito ronco. A criança ronca, tem dificuldade para dormir, fica irritada durante Quem tem alergia tem essa carne mais irritada mesmo, ela fica mais protuberante naturalmente, né? Exato. E aí, às vezes, acaba gerando um prejuízo na respiração. Então, tem essas situações que são, assim, estruturais, né? Que podem gerar o prejuízo na respiração do indivíduo, e aí tem outras doenças mais profundas também que poderiam estar desenvolvendo aí uma dificuldade na respiração, fazendo com que essa respiração não seja tão efetiva. Outras coisas são os próprios hábitos, né? Se a pessoa opta por fumar, ela também não vai ter uma respiração correta.
a respiração dela vai ser uma respiração prejudicada, ela vai ter ali uma certa dificuldade, porque ela tem já um pulmão um pouco mais cansado, mais difícil de exercer ali a sua função. Tá. Agora, eu imagino que essa má respiração traga prejuízos à saúde. Estou pensando aqui que, de repente, a pessoa não oxigena direito o cérebro, por exemplo. O que mais que pode ter de prejuízo? Essa questão de não oxigenar o cérebro é tão importante, porque assim, você não oxigenou direito o cérebro, você fica até estressado, né? Se você, às vezes, está estressado demais, está cansado demais, e as pessoas te dizem assim, respira um pouco, não é só um ditado, simplesmente. É, de fato, importante que você faça. Pare e respire um pouco. Porque se você respirar, você vai levar mais oxigênio para os seus neurônios, as suas células elas vão conseguir se reorganizar melhor, e aí você vai ter uma função melhor, né? Outro prejuízo também é se a pessoa já tem, por exemplo, uma doença cardíaca. As doenças cardíacas, elas estão muito associadas à questão respiratória. São dois órgãos assim que caminham muito juntos. Então, se você já tem uma doença cardíaca, já sofre com alguma complicação, tende-se a ter uma respiração prejudicada. É uma pessoa que fica mais cansada, Certo. que acaba não conseguindo puxar bem o ar, porque ela sofre de um cansaço já mais crônico, né? Porque ela tem um outro comprometimento. Flávia, vamos falar um pouquinho de técnicas de respiração, porque a gente está analisando aqui o que é bom, o que não é, mas é importante a gente aprender também algumas coisas que podem nos ajudar a ter uma melhor respiração. Então, vou começar aqui, olha, com alternar das narinas. Como assim? Eu vou tampar uma de cada vez? Exatamente, Teru. É interessante que o nosso corpo, desde o cérebro, ele tem lado direito e lado esquerdo, né? O nosso cérebro mesmo, ele é dividido em hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E ele tem as suas funções também divididas. A neurociência já descobriu que o lado direito do nosso corpo é um lado que é mais racional, é mais lógico. E o lado esquerdo é um lado que é mais emocional, é um lado mais sentimental e intuitivo. Então, é interessante essa questão de alternar as narinas e pensar também no quanto que o seu lado direito tem essa função racional e o lado esquerdo tem essa função emocional. E quando você vai alternando as narinas e, de repente, você tem uma dificuldade para respirar numa determinada narina, começa a pensar, né? Analisar como é que eu estou me desenvolvendo ou emocionalmente ou racionalmente, e aí você vai tentando raciocinar aí um pouco sobre isso. Isso não é místico, isso é real. É fisiológico, né? Fisiológico, nós somos um ser integral, a gente pensa e o corpo reage, a gente pensa e o corpo libera hormônios, então tudo está muito conectado, né? As nossas emoções, a nossa relação com a vida e a nossa fisiologia corpórea. Né? Ô, Flávia, eu fiquei querendo fazer aqui agora, dá para fazer rapidinho? Ó, você aí de casa, ó, tampa então um lado do nariz, não, tampa as duas, é isso? Você vai fazer com o polegar, assim, ó, Teru. Polegar pra cima e o indicador pra cima. Polegar tampando o nariz e o indicador você põe na sobrancelha. Olha o que você tá fazendo. Faz uma casinha. Aí você abre uma narina e você vai respirar só com uma narina tampando a outra. Então, expira e inspira com a boca fechada, tá? Legal. Faz 2 vezes o movimento. Aí agora você tampa. Faz do outro lado. É para ser igualzinho a respiração? Quem tiver com o nariz entupido, gente, de um lado vai passar, do outro lado vai ficar travado aí. É isso que eu ia te dizer. Você vai perceber que, inclusive, uma das suas narinas, ela é mais fluida do que a outra. Verdade. Entende? E isso é normal acontecer. Aí você vai reorganizando para melhorar essa fluidez. Gostei dessa primeira técnica. Vamos para a próxima, ó. Flexão do tronco. Como que é essa? Nessa de flexão do tronco, é legal que você fique com a mão aqui assim sobre essa região abaixo da clavícula, porque aí você vai sentir. A nossa respiração, ela precisa de órgãos acessórios, né? A gente não respira só
com Pelo o nariz. Eu falei do nariz no início, mas a gente utiliza toda uma musculatura acessória para que a respiração aconteça. Tem músculos aqui, músculos no diafragma. Então, coloca a mão para sentir esses músculos elevando na hora que você inspira. Então, você vai puxar o ar pelo nariz. E é importante que você sinta esse músculo se movimentando. Essa é a respiração de tronco, eleva o tronco. Aí depois você vai soltar esse ar, pode soltar pelo nariz mesmo. O tronco expande e depois ele contrai. Então ele aumenta e ele diminui. Você sente dessa maneira essa respiração de tronco. Vamos para a próxima. Ah, peraí, chegou uma interação que eu quero trazer antes de puxar essa daqui, vamos ver. A Elisângela, tenho muitas crises de choro, ela diz. Tem alguma técnica de respiração para me ajudar? Obrigada pela interação, Elisângela. Vamos tentar. Será que essa técnica aqui pode ajudar, Flávia, ou não? Expiração alongada. Sim, essa técnica pode ajudar. Todas essas técnicas, elas podem contribuir com esse processo de crise de choro, mas essa de expiração alongada especialmente. A expiração alongada, você vai inspirar pelo nariz e vai soltar por mais tempo o ar pela boca, tentando se concentrar na sua respiração, desconectar de qualquer outra situação que está gerando o choro nesse primeiro momento, para você se concentrar na sua respiração e voltar à calma. Então, puxa o ar pelo nariz. Na hora de soltar, você pode expirar pela boca agora, ó. Expira soltando ar de uma forma bem comprida. Solta devagarinho para que você solte bem comprido esse ar. Faz uma expiração bem alongada. E aí, quando terminar e você acha que terminou, solta mais um pouquinho. Assim você vai fazer com que esvazie o máximo o seu pulmão. Ah, legal. Então, quando você acha que já acabou, você solta mais um pouco aí para puxar tudo que... Gostei. A minha professora de música, Andressa Borges, falava para soltar esse ar aí entre os dentes para sair bem devagarzinho, né? Ó, a próxima técnica é a respiração quadrada. Como assim, Flávia? Essa é interessante. Essa respiração quadrada, ela acontece em 4 tempos. E aí o nome quadrada só para poder fazer essa associação com 4 tempos e 4 movimentos. Então, você vai, essa especialmente, para a dúvida dela também da questão da crise de choro, essa respiração é a respiração mais indicada para controle de crises de ansiedade. Ótimo. Tá? Ela tem algumas formas de praticar, é um exercício, entenda que tudo isso é um exercício que ele precisa ser praticado. Então, respira fundo, inspirando pelo nariz e conta até 4. Vamos assim, ó, vamos lá comigo. Segura o ar dentro de você, contando até 4 e solta contando até 4. Então, a gente fez, inspirou, segurou, soltou. Agora, a gente vai fazer de novo. Inspirou, segurou, soltou, contando até 4. E segurou de novo. Lembra que eu falei que às vezes é bom ficar um pouquinho com vazio o peito? Então, você vai segurar lá no final. Antes de respirar de novo, você mantém sem pôr ar novamente. Então, é assim, ó, respirou. Deu certo. Deu certo? Soltou. Segurou. Não põe ar pra dentro. Fica um pouco sem respirar, 4 segundos. Entendeu? A gente fez 4 movimentos. Inspiração. Gostei. Segurou lá dentro, expirou e depois segurou de novo. Então, a gente vai fazendo esse movimento 4 vezes. E a gente pode fazer isso não só quem tem crise de ansiedade, mas todo mundo pode fazer isso, por exemplo, antes de tomar uma decisão importante, antes de responder o marido ou o filho quando você está com raiva, respira fundo desse jeito aí, que eu acho que a resposta vai vir um pouco mais suave, né, Flávia? Verdade, eu acho que vai ajudar a ter mais sabedoria nas Com certeza. E a gente não dá a resposta na lata, a gente vai pensar um pouquinho, né? Respiração pelo diafragma. Agora a gente vai mudar um pouquinho a área de percepção aqui. Até agora estava sendo aqui em cima. Essa respiração diafragmática ou abdominal é uma muito utilizada pelos músicos, né? As pessoas que cantam o tempo todo fazem esse exercício de respiração diafragmática.
Então é interessante que você, quando for praticar essa respiração, coloque as mãos sobre o abdômen e aí você vai precisar sentir esse abdômen expandir, ele vai para frente. E depois ele vai vir para trás quando você expirar, quando você colocar o ar para fora. Então vamos junto assim, ó. Expirou, barriga para frente. Expirou, barriga para dentro. Legal. Entendeu? Você vai utilizar essa musculatura aqui de baixo, mais intercostal, mais baixa, para você poder contribuir nessa respiração. Mas agora, Flávia, ficou a dúvida. Qual seria a respiração correta? Pelo diafragma, do tronco, ou essa respiração quadrada, que é mais espaçada? Porque a gente vai respirar o tempo inteiro, mas de vez em quando a gente precisa, digamos que, corrigir a rota, dar uma reorganizada aqui na respiração. Exato. Cada uma delas tem a sua função e é importante, até para que você tenha esse reconhecimento da função de toda essa musculatura acessória na sua respiração. Mas, isoladamente, essas respirações, elas não cumprem o papel de colocar todo o oxigênio que você pode colocar em potencial para dentro dos seus pulmões. A respiração diafragmática mesmo é uma respiração que ela chega um pouco mais perto, em aproximadamente 60% da absorção de oxigênio. Mas ela, associada à respiração de tronco e associada a essa expansão assim de tórax, ela vai conseguir fazer com que a sua absorção de oxigênio chegue mais próximo de 100%. Então, eu diria que a respiração correta é aquela respiração que você consegue expandir o máximo possível e que você consegue absorver o máximo desse oxigênio. Lembrando, Teru, que ninguém vai ficar o tempo todo respirando assim. Jamais. Pensando para respirar, isso não é possível, né? A gente não tem condição de fazer dessa maneira. Mas, pelo menos uma vez por dia, faça esse exercício de cumprir esse papel, de renovar completamente o oxigênio ali dos seus pulmões. Flávia, o nosso tempo já acabou, mas tem uma interação que eu queria trazer, porque várias pessoas comentaram sobre esse assunto que a Graça trouxe. Olha, meu neto tem rinite e desvio de septo. Como posso ajudá-lo a respirar melhor? Você já deu várias técnicas aqui. A respiração poderia ajudar em casos de alergia? Pode ajudar, sim. Mas aí, no caso da rinite, do desvio de septo, eu diria, o desvio de septo teria que ser um procedimento mesmo para poder ajustar. Agora, a rinite pode contribuir se ela fizer vaporização frequente com ele, sabe? Ela pode utilizar alguns chás, chá de camomila, chá de orégano, uma vaporização, que é a criança sentir aqui, ficar respirando aquele vaporzinho do chá, vai contribuir para que ele melhore dessa rinite e aí sofra menos com esse sintoma, né? Muito, muito legal. Chegou um comentário ainda que a pessoa fez a respiração agora, eu ia te perguntar isso. Ela fez aqui junto com a gente, mas ela sentiu uma leve vertigem. Fala um pouquinho pra gente, é normal isso acontecer, Flávia? Isso é sinal que ela respirou um pouco rápido, tem que ser um pouco mais devagar. O oxigênio bem grandão, e se você fizer muito rápido, ele dá uma tonturinha mesmo. Conforme o tempo, você pode ir praticando o seu exercício e alongando o seu tempo de respiração e você vai perceber que a tontura e essa vertigem vai diminuir. Eu ensinei aqui 4 segundos na respiração quadrada. A gente falou lá no Entre Família de fazer uma técnica com 5 segundos. O que você pode fazer para que essa vertigem melhore é começar com 4 segundos, uma semana, fazendo devagar, lentamente. Aí depois, na próxima semana, você faz com 5 segundos, 6 segundos. Legal. E vai alongando. Vai ampliando aí, então, a capacidade. Vai ampliando, exatamente. Flavinha, muito obrigada. É difícil dizer tchau aqui para você, mas a gente marca outras vezes aqui. Eu vi que apareceu o seu contato, Simplesmente Natural Oficial. Está aparecendo aqui também Rituale. Você está fazendo parte da equipe aí do Rituale também. Parabéns e obrigada por dividir um pouquinho do seu conhecimento aqui com a gente, viu? Isso, e aí as pessoas podem conversar lá na rede social, lá no Simplesmente Natural. A gente pode tirar algumas dúvidas também, se ficaram alguma. E aí a gente faz algumas interações lá por essa rede social. Maravilha! Até a próxima, Flávia.
Bom, a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, a gente vai continuar combatendo a ansiedade aqui com Acerte o Passo. E ainda hoje tem aqui essa receita de croquete de milho que você vai amar. Não sai daí não que a gente já volta.